nossa série de exposições no Evangelho de Marcos, por isso abra a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo de número 3. Marcos 3. Hoje nós leremos os versículos 7 até o versículo 19. Enquanto você vai procurando Marcos, que fica lá no Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, quero fazer uma pergunta para você. Se alguém oferecesse para você, eu vi isso em um vídeo recentemente, se alguém oferecesse para você um show, um ingresso para um show da Taylor Swift, para mim não seria muito agradável, quem sabe Iron Maiden ou algo assim, Taylor Swift ou um Bitcoin, o que você aceitaria? Já ouvi alguém falando do Bitcoin, mas a grande maioria das pessoas nesse vídeo respondeu um ingresso para o show da Taylor Swift. Não importa o artista, nós faríamos de tudo, até talvez abriríamos mão de mais de $100 mil para realizarmos o desejo de estarmos em um show, vendo o nosso artista predileto. Há um tempo atrás eu vi uma notícia onde pessoas ficavam na fila por dias em um estádio para assistir o seu artista predileto. E a pergunta é, você usaria fraldas para não perder o melhor lugar em um show para assistir o seu artista predileto? Até onde você iria para obter o que deseja? Imagine só, irmãos, adultos sem necessidade nenhuma, usando fralda para não sair da fila e não perder o melhor lugar do show, os melhores lugares do show. As pessoas, elas estão dispostas a qualquer coisa para obter o que elas desejam, especialmente quando relacionado ao seu ídolo, ou para obter fama e sucesso para si próprios. Basta você ligar às suas redes sociais e você vai ver inúmeros absurdos disso que eu estou falando. Pessoas se expondo, pessoas fazendo coisas extremamente absurdas em busca de fama, sucesso ou com o objetivo de conquistar algo ou ver alguém. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos ver dois tipos de pessoas. Aqueles que se aproximam de Jesus com um objetivo e aqueles que se aproximam de Jesus porque são chamados por Ele para ter comunhão com Ele. Pessoas que estão ansiosas para obter algo e pessoas que recebem algo de Deus gratuitamente. Vamos ler então Marcos capítulo 3, versículos 7 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas. Quem é Jesus? E os evangelhos,
eles foram escritos para responder a essa pergunta em específico. Quem é Jesus? E por que importa sabemos quem é Jesus? Os evangelhos foram escritos para nos ensinar a respeito da pessoa e da obra de Jesus em nosso favor. E para que tenhamos fé nele. E é por isso que nós estamos numa jornada aqui de pregações expositivas no Evangelho de Marcos. Para que nós também saibamos responder a essa pergunta bem. Quem é Jesus? O que ele fez em nosso favor? E por que isso importa? Então nós voltamos, depois de uma pequena pausa de 2 domingos, à nossa exposição no Evangelho de Marcos. E o tema dessa mensagem, desses versículos que nós lemos essa manhã, talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver uma multidão indo atrás de Jesus, ele chamando um barquinho, depois Jesus chamando apóstolos, e o que isso tem a ver comigo? Bom, o tema da mensagem dessa manhã, e que surge do texto, é muito simples. É que o ministério de Jesus é muito maior do que realizar curas e trazer libertação. Ele está, por meio da sua pessoa e da sua obra, construindo um povo para Deus. Jesus está construindo um novo povo de Deus, por meio da sua pessoa e da sua obra. Existem apenas 2 tipos de pessoas em relação a Jesus. Aqueles que são de fora do seu círculo íntimo e aqueles que estão dentro do seu círculo íntimo. Ou, como nós vemos no texto, as multidões e os discípulos. As multidões, elas não conhecem a Jesus e não querem um relacionamento pessoal e íntimo com ele. Elas apenas o buscam com o objetivo de conquistar aquilo que desejam. Já os seus discípulos são chamados por ele para terem comunhão com ele e para cumprir a tarefa que ele lhes ordena. Então só há 2 grupos de pessoas. E esse texto que nós lemos essa manhã deixa bastante claro isso. Os de fora, que querem de Jesus algo para satisfazer os seus próprios desejos e necessidades, e os do grupo de dentro, do círculo íntimo de Jesus, que são os seus discípulos que o seguem. Então, versículos 7 a 12, as multidões, os de fora. Na passagem que nós lemos, ela está imediatamente após a série sucessiva de conflitos de Jesus com os líderes religiosos da época, com os fariseus nas sinagogas. E esses conflitos eles terminam com a trama daqueles líderes religiosos para matar Jesus. Então nós vemos após o último conflito na sinagoga, Jesus se retirar da cidade e ir para junto do mar com os seus discípulos. Todo aquele conflito, todo aquele momento de ensino, todo o trabalho árduo de Jesus. Lembre-se, ele viajou de cidade em cidade. Ele tinha que ficar nos lugares ermos, afastados, porque a multidão ia até ele. Todo o trabalho de proclamar o evangelho continuamente. E não somente isso, mas o peso espiritual de curar as pessoas, de expulsar os espíritos imundos, o tempo todo, a todo o momento, o haviam esgotado. Jesus estava cansado e por isso então ele se retira para junto do mar com os seus discípulos. Mas percebam, Jesus não está se retirando aqui das pessoas, dos necessitados. Ele não está pensando em si em primeiro lugar, em um tempo de descanso e de renovo para ele. Pelo contrário, ele está se retirando dos seus inimigos. Jesus está cansado daqueles conflitos, daquelas perguntas para o colocarem em uma posição ruim contra a parede. Não, ele se retira dos seus inimigos. Após então os episódios de perseguição e conflito, ele rompe com a sinagoga judaica. Nós vemos nos 2 primeiros capítulos, Jesus sábado após sábado, indo à sinagoga e ensinando. Indo à sinagoga e ensinando, durante a semana realizando a obra que Deus o enviou de proclamar o evangelho, curar espíritos, curar doentes e libertar pessoas oprimidas por espíritos imundos. Mas agora, depois desses momentos de conflito e perseguição, Jesus rompe com a sinagoga e ele vai para onde o povo está. Ele não vai mais, nós não veremos mais Jesus, a não ser no capítulo 6 e depois no templo em Jerusalém, lidando com os líderes religiosos
no ambiente deles, na sinagoga e no templo. Não, Jesus irá conduzir o seu ministério a partir de agora nos lares e ao ar livre, onde ele começa a proclamar o evangelho. Ele volta-se para as pessoas. Mas esse retiro de Jesus, de se voltar para as pessoas, mas ter um tempo de descanso antes disso, indo para junto do mar com os seus discípulos, dura muito pouco. Porque o texto nos diz que uma grande multidão o segue quando ele vai para junto do mar. Agora, não somente o texto nos diz que as pessoas da cidade de Cafarnaum, que era onde Jesus tinha uma casa, é a sua base, as pessoas das cidades, aldeias e povoados ao redor, da região da Galileia, estão seguindo a Jesus. O texto nos diz que pessoas vindas de lugares distantes agora estão seguindo Jesus. A popularidade de Jesus havia passado as fronteiras da região da Galileia. As pessoas estavam indo até Jesus de todas as direções, do norte, do sul, do leste e do oeste de Israel. De tão distante quanto a Judéia, de tão distante quanto a Idumeia. A questão é, por que as pessoas estavam procurando Jesus? Marcos nos diz que elas ouviam falar das coisas que Jesus estava fazendo. Pensem só em todas as curas e exorcismos que Jesus estava realizando. Pensem só no leproso que se aproximou e prostrou seus pés de Jesus e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus tocando nele disse, eu quero ser limpo. Imaginem só, quando outros leprosos das regiões ao redor ouvem isso. O quê? Ele curou um leproso? Imaginem só se um parente seu, ou se você mesmo é atormentado por um espírito imundo, e você ouve que existe um homem que com uma simples palavra, com uma simples ordem, os espíritos imundos se submetem a ele. Você também ficaria curioso e ansioso para ir até ele. Então é por isso que todas as pessoas procuravam Jesus, para serem curados também das mazelas que lhes afligiam, e para serem libertados da opressão que os dominava. A verdade aqui é que a multidão que seguia Jesus era uma multidão que estava desesperada. Era uma multidão de pessoas sofrendo, doentes, de pessoas oprimidas, afligidas por demônios, por espíritos imundos, pessoas sem esperança, pessoas que, como nós veremos em breve, já gastaram talvez todo o seu dinheiro, como aquela mulher do fluxo de sangue, com médicos, com medicamentos, com sabe-se lá Deus o quê, e que então perderam a esperança e não tinham mais ninguém que lhes ajudasse. Irmãos, naquela época não havia medicina como nós a conhecemos hoje. Não havia em cada esquina uma farmácia como nós temos hoje em dia. As pessoas não tinham medicamentos disponíveis. As pessoas não tinham hospitais, fossem eles públicos ou privados. Não havia farmácias, não havia hospitais, não havia cirurgias. Sequer havia antibióticos, sequer havia anestesia. Não havia nada do que nós modernos desfrutamos nesse sentido. As pessoas não tinham esperança, não tinham recursos e não tinham a quem recorrer das suas doenças. Então, aquelas pessoas que seguiam Jesus eram pessoas doentes e cujo sofrimento elas não tinham alívio e, portanto, desesperançados, sem esperança no dia de amanhã. Mas isso muda conforme elas começam a ouvir a respeito de tudo o que Jesus está fazendo. Quer dizer, então, que existe alguém que pode me libertar dessa opressão. Quer dizer, então, que existe alguém que pode me curar dessa doença. Eu já gastei tanto dinheiro, já fiz tantas coisas, e nada. Com certeza. Eu vou viajar cerca de 81 quilômetros a pé, dia e noite, no frio e no calor, com pouco alimento e pouca água. Sim, para chegar até perto de Jesus e ser curado. É por isso que pessoas dos 4 cantos de Israel começaram a procurar Jesus e segui-lo onde quer que ele fosse, dia e noite, sem descanso. Elas ouviram a respeito do poder dele e queriam ser curadas. Certamente, se você estivesse doente na condição de uma dessas pessoas, você faria tudo ao seu alcance para obter
da cura. Se você fosse pai ou mãe de um filho ou uma filha doente e que está à beira da morte, certamente você faria de tudo para que ela pudesse ser curada. Viajaria não importa qual distância, correria não importasse quais perigos, desde que o seu filho fosse curado. Pessoas desesperançadas, vendo filhos morrer, vendo parentes à beira da morte, sendo oprimidos por espíritos imundos, começaram a ouvir a respeito de um homem realizando coisas que eles jamais ouviram antes. Então, eles começam a pegar as suas coisas e ir em direção a esse homem, para também verem com seus próprios olhos. E, se Deus quiser, serem curadas e libertas. É por isso que as pessoas iam até Jesus. Mas não eram pessoas extremamente educadas, que batiam a porta e pediam: Senhor Jesus, com licença, amanhã em horário comercial, o Senhor pode marcar um horário comigo para que eu seja curado? Ou que o Senhor possa libertar o meu filho que está à beira da morte? Ou o meu parente que está sofrendo opressão por um espírito imundo? Não, pelo contrário. A multidão era uma turba caótica, de pessoas querendo a cura para si próprios ou para seus filhos, amigos ou cônjuges. E a multidão era tamanha e completamente desesperada que Jesus teve que pedir para os seus discípulos separarem um barco, deixarem sempre um barco preparado. Lembre-se, ele estava numa região de praia, junto ao mar da Galileia. Então ele pede para os seus discípulos: deixem um barco preparado para que a multidão não me esmague. Porque a multidão, irmãos, literalmente, se tivessem a chance, se atiravam sobre Jesus para agarrá-lo e receberem a sua cura. Então o barquinho que Jesus estava pedindo para os seus discípulos não era um barco de passeio para ver quão lindo era o mar da Galileia e as cidades ao redor, mas servia como uma plataforma, um púlpito móvel, onde Jesus do mar, usando a acústica do mar, daquele ambiente, usava para ensinar as pessoas o Evangelho. Porque Jesus sabia que o que aquelas pessoas mais desesperadamente precisavam era ouvir o Evangelho da salvação deles. Mais do que a cura, mais do que a libertação, eles precisavam do Evangelho. E é por isso que Jesus, então, providencia um momento e um objeto para poder ensinar a eles. E Jesus, então, começa a utilizar esse barquinho sempre que necessário. Porque a multidão, o texto nos diz, ela já não mais esperava pelo toque de Jesus, como aquele leproso. Se o Senhor quiser, você pode me curar. Então Jesus o tocou. Não, a multidão já não esperava mais. A multidão que desesperadamente pensava em tocar as vestes de Jesus. Era comum naquela época um pensamento supersticioso que se você tocasse em alguém que tinha o poder, a habilidade de realizar curas e exorcismos, você também seria curado. Lembre-se, daqui a pouco, em breve, em alguns domingos, nós veremos uma mulher pensando a mesma coisa. E não é porque ela tocou em Jesus, aconteceu algo magicamente, não. Depois veremos que Jesus diz que a fé dela a curou. Mas as pessoas pensavam que se tocar nas vestes de um mágico, de um operador de milagres, de um curandeiro, elas seriam curadas. Então as pessoas estavam agindo desesperadamente por instinto, se eu tocar nele somente. Então, na primeira oportunidade, elas se atiravam. Imaginem só, irmãos, pessoas brigando por itens em promoção em inauguração de supermercados. Tem histórias aí do pessoal do Rio de Janeiro que me contam que é algo inacreditável. O mercado inaugura e as pessoas se acotovelam, passam umas por cima das outras para comprar o quê? Uma cadeira de praia, uma panela de pressão mais barato. Imaginem só se é pela sua cura. Imaginem só se é pela sua libertação. Pense só em pessoas se acotovelando, pisando uma em cima da outra para ver o seu ídolo predileto. Imagine só, se é só para ver alguém, se é só para comprar algo por causa do nosso consumismo ou por causa da nossa idolatria, imaginem só se é para ser curado. Imaginem só se é para ser liberto da opressão demoníaca na sua vida. Certamente você estaria dando cotovelada num e no outro, pisaria em cima de um e de outro e agarraria Jesus em qualquer momento. As pessoas faziam isso porque elas estavam desesperadas. Talvez o seu filho estivesse à beira da morte. Talvez o seu cônjuge estivesse sendo oprimido. Então Jesus teve que tomar garantias para
garantir a sua integridade física. E é por isso que nós temos o barquinho aqui como plataforma de proclamação do Evangelho. Porque mesmo em meio à necessidade desesperadora das pessoas, Jesus sabia que elas precisavam mais desesperadamente do Evangelho do que da cura e da libertação. Além disso, tinha os espíritos imundos. Não era só a multidão, mas eram os espíritos imundos também, que quando viam Jesus começavam a gritar desesperadamente, começavam a falar que ele era o Filho de Deus. Então Jesus tinha que lidar também com espíritos imundos, expulsá-los, mandá-los se calar. E ele os repreendia para que não falassem que ele era o Messias. E o mais paradoxal aqui, no meio disso tudo, é que não eram aquelas pessoas que estavam indo atrás de Jesus, que o reconheciam por quem ele era, como Filho de Deus, como Deus encarnado, como o Messias de Israel. Não, eram os demônios, os seus inimigos, que se curvavam e confessavam que ele é o Filho de Deus. Imaginem só isso, dia após dia, dia após dia. Você já ficou extremamente cansado de um dia exaustivo de trabalho, a ponto de apenas querer chegar em casa, trocar de roupa, se atirar na cama e dormir até o dia seguinte? Agora some toda essa carga exaustiva de trabalho físico, a carga espiritual, de ter que curar, e curar, e curar pessoas, e libertar pessoas, e proclamar o Evangelho a pessoas. Jesus estava extremamente fatigado e cansado. Lembre-se, ele é o servo de Deus, que veio para servir e não para ser servido. Ele é o servo de Deus, que veio para dar a sua vida, desgastar a sua vida em resgate de muitos, como Marcos 10:45 vai nos dizer. Só Jesus compreende o tamanho da sua tarefa e o peso do seu fardo, conforme é descrito nos versículos 7 a 12 do capítulo 3. Mas mesmo assim, ele não deixa se esmorecer. Ele continua curando. O texto nos diz que ele curou muitas pessoas. Ou seja, ele curava todos quantos vinham até ele. Ele não deixava ninguém de fora. Todos eram curados. Ele não deixava ninguém sem ser liberto da opressão demoníaca. Todos eram libertos. Aqui nós temos um homem que realmente serve e que está doando a sua vida pelos outros. Mas perceba que as multidões não querem saber de Jesus pela sua pessoa ou pelo seu ensino. Elas simplesmente queriam algo de Jesus. Não estavam interessadas em seguir Jesus, em se tornar seus discípulos, em ter intimidade com Ele, em estar próximos dEle. Elas buscavam a Jesus com um propósito e um propósito apenas: a sua cura ou a sua libertação. Apenas os demônios reconheciam e confessavam quem Jesus era. As pessoas iam até Jesus, não porque elas tinham um entendimento de que ele era o Messias, o Rei de Israel, o soberano Senhor, Deus encarnado, não para ter um relacionamento com ele, mas para ter as suas necessidades satisfeitas. Queriam ser curadas das suas doenças e libertas da sua opressão. Até mesmo alguns dos seus discípulos não compreendiam quem ele era e desejavam se utilizar de Jesus em benefício da sua própria agenda, para cumprir a sua própria agenda. Quantos de nós será que também não usamos Jesus para cumprir a nossa própria agenda? Nós também não queremos um rei, um senhor, um salvador, alguém para nos dizer o que é certo e o que é errado, como devemos viver, mas alguém para nos dar aquilo que desejamos, por meio de quem obtemos aquilo que ansiamos. Você quer uma família feliz? Você quer prosperidade? Vamos à igreja e Deus vai nos dar felicidade e prosperidade e uma vida nova e abençoada. E assim então seremos felizes,
Porque tudo o que nós quisermos, Deus vai nos dar. Afinal, Ele é justo, bom e misericordioso. E nós estamos aqui pagando os nossos impostos a Deus, cumprindo os nossos deveres. Então Deus tem a obrigação, o dever de fazer a sua parte, já que eu estou fazendo a minha. Não importa quais sejam os desejos do seu coração. Sexo, poder, dinheiro, fama. Às vezes nós nos deixamos levar pelos nossos desejos. E nos aproximamos de Jesus somente por aquilo que Ele pode nos dar. E assim nós demonstramos que estamos fora do círculo de Jesus. Nós somos como que as pessoas de fora. Nós vamos até Ele porque nós queremos algo. Não por quem Ele é. Não porque pelo que Ele fez em nosso favor, mas pelo que Ele pode nos dar. E esse é um retrato, infelizmente, de grande parte da nossa religiosidade, do nosso contexto evangélico no Brasil. Nós vamos até Deus para recebermos aquilo que nós queremos, para sermos felizes, para comermos o melhor dessa terra, para desfrutarmos de viagens incríveis, para termos relacionamentos abençoados, para prosperarmos financeiramente, fazermos contatos e satisfazemos os nossos desejos por dinheiro, poder, sexo, fama, ou seja lá quais eles forem. E a pergunta então é: por que você segue a Jesus? Por que você vai até Jesus? Faça essa pergunta a si mesmo. Se Jesus lhe desse o que você tanto deseja, você ainda assim o seguiria após isso? Ou você faria as suas malas, diria: Jesus, obrigado, agora eu vou para a minha casa? Pense só naquelas pessoas da multidão. Elas recebiam a sua cura, e a primeira coisa a fazer era virar as costas e ir embora. Elas obtiveram de Jesus o que elas queriam. Agora então era o momento de voltar para casa e ir embora. Conheço muitas pessoas que trocaram Jesus por uma bênção, em aspas, bastante grandes. Por que você segue a Jesus? Se você recebesse aquilo que tanto deseja, será que você ainda continuaria seguindo a Jesus? Às vezes nós não recebemos de Deus, porque Deus sabe que se nos der algo que nós queremos, nós não desejaremos mais. Nós amaremos mais aquilo que Ele nos deu do que Ele próprio. E isso é pecado, idolatria, e mostra onde está o nosso coração e por que seguimos a Jesus. Agora, se você tem um fardo, se você tem um peso, se você está doente, se o seu coração está amargurado, se você está desesperado, a resposta para você é Jesus. Você vai até Ele, a pessoa e obra dEle, não o seu poder, não o que Ele pode fazer, mas quem Ele é a resposta para você. E você pode encontrar então alívio para a sua doença. Você pode encontrar alívio para a sua alma, descanso para o seu coração atribulado, paz para o seu estado de complexidade e de guerra e ira em que você se encontra. Se você for até Jesus, se você o procurar, se você confiar na sua pessoa e na sua obra, Ele irá tocar você. Porque Ele se importa com você. Ele encarnou e morreu na cruz por você. Não para que você esteja do lado de fora da multidão e apenas queira algo dele, vire as costas e vá embora. Mas para que você desfrute de alegria plena e verdadeira. Seja e deseje ser um discípulo de Jesus, que tem comunhão pessoal e íntima com Ele. Não alguém da multidão que vem, toca nele e vai embora com aquilo que ama mais do que todas as outras coisas. Se aproxime de Jesus não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Não seja parte da multidão que sempre quer algo de Jesus, mas que não tem nada a ver com Ele. Isso me leva
ao segundo grupo, os discípulos, aqueles que são chamados. Versículos 13 a 19. E nós mudamos de cena aqui. Nós temos a segunda cena da nossa passagem. Nós saímos do mar e vamos à montanha. Nós saímos da região marítima e vamos à montanha. Na segunda cena dessa passagem, Jesus sobe para um monte. E Marcos está aqui como que escrevendo em letras garrafais, em negrito, em itálico, numa fonte maior do que as outras palavras que ele escreveu até aqui. Porque ele quer que nós prestemos atenção. Porque algo importante está acontecendo aqui e vai acontecer aqui. Para vocês terem ideia, Lucas, no seu relato paralelo do chamado dos apóstolos, nos diz que Jesus passou a noite inteira em claro, orando a Deus, antes de subir a esse monte, antes de tomar a sua decisão e escolher os seus apóstolos. Pensem só, no Antigo Testamento, sempre que Deus queria realizar algo, as pessoas estavam próximas de um monte. Montes eram lugares onde Deus falava com o seu povo. Pensem em Moisés subindo ao monte e recebendo as tábuas da lei. Então Israel sendo constituído como povo de Deus. Agora Jesus, como o novo Moisés, como alguém superior a Moisés, também está subindo ao monte para chamar os seus apóstolos, aqueles que serão os líderes do novo povo que ele está constituindo, a igreja, o Israel escatológico. Então, essa segunda cena nos mostra Jesus subindo ao monte e chamando para si aqueles que ele quer, escolhendo 12 apóstolos dentre os seus discípulos. A escolha dos 12, ela é um momento importante na história da redenção, que impacta todos nós. Sim, todos nós. Porque os 12 apóstolos de Israel estão simbolicamente substituindo as 12 tribos do Israel étnico. O número, então, dos apóstolos é mais importante do que os seus nomes, do que os seus feitos, do que eles fizeram. Cristo está construindo um povo para si. O novo povo de Deus, a igreja, está constituindo 12 colunas, 12 apóstolos, para iniciarem, então, a partir da sua morte, ressurreição, sepultamento e ascensão, serem os líderes do novo povo de Deus. Em Apocalipse 21, no final da Bíblia, a partir do versículo 9, a Bíblia nos fala que a Nova Jerusalém tem 12 portões. E nos 12 portões, em cada um deles, há um dos nomes das tribos de Israel. Mas a palavra de Deus nos fala também que a cidade tem uma muralha. E que essa muralha tem 12 fundamentos. E que sobre os 12 fundamentos estão os 12 nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Essa é a primeira vez que nós vemos no Novo Testamento a palavra apóstolo surgir. Os apóstolos aqui eram pessoas enviadas, comissionadas, representantes autorizados de Jesus para o representar. As palavras dele seriam as palavras do próprio Jesus. É por isso que nós temos na Bíblia as palavras dos apóstolos, aqueles comissionados por Jesus, como se fossem palavras do próprio Jesus. E eles eram em número de 12, então, porque eles substituem as 12 tribos de Israel. E eles são agora os líderes do novo povo de Deus. E eu e você chegamos aqui hoje por causa que Deus, Jesus, comissionou esses 12 homens para serem seus discípulos e pregarem o Evangelho. Aqui começa a igreja, aqui começa a missão que Cristo dá ao seu povo, até os confins da terra, até os fins dos tempos. E aqui estamos nós, como fruto dessa missão que Deus deu a eles. E é por isso que nós temos hoje nenhum apóstolo. É por isso que nós não temos apóstolos hoje, como os 12 apóstolos. Bom, mas, obviamente, pessoas podem exercer a função de apóstolo no sentido de ir e plantar igrejas, mais de uma igreja, e ensinar pessoas, e enviar pessoas a plantar. Mas nós não temos apóstolos como os 12 aqui, pessoas com autoridade
para ligar e desligar, para escrever a palavra de Deus, para representar a Cristo oficialmente, para fazer o que os apóstolos fizeram. E é por isso que quando alguém arroga para si, hoje, infelizmente, eu sou apóstolo, não é porque eu sou um missionário, eu estou plantando igrejas, eu estou instruindo pessoas, e mais pessoas estão sendo alcançadas nesse contexto de ofício. Mas, pelo contrário, elas querem para si a autoridade, elas querem para si o poder, elas querem para si a liderança. E isso é completamente equivocado. Só existem 12 apóstolos. E é por isso que, quando em Atos nós temos a substituição de Judas, que traiu Jesus, por Matias, isso acontece antes do dia de Pentecostes, para que quando o Espírito descesse, os 12 apóstolos estivessem reunidos e iniciassem a sua obra. É por isso que Paulo não é o 12º apóstolo, pelo contrário, Paulo reconhece os 12 apóstolos. Paulo é um apóstolo também, mas ele não é parte dos 12. Não haverá uma substituição, não haverá uma adição, não são 13, não são 14. Não há apóstolos como os 12 hoje. Apenas pessoas comissionadas para realizarem a obra de Deus, de plantar igrejas, de irem até lugares inóspitos e treinar pessoas e avançar o reino de Deus. Vou fechar esse parênteses. Mas o texto nos diz que ele chamou para ele aqueles que ele quis. Ninguém se ofereceu. Ninguém se voluntariou. Ninguém estava pulando, eu aqui, Jesus, eu. Ele os chamou de maneira soberana. 12 improváveis. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pela eleição de Deus em Cristo. Pensem no grupo que Jesus escolheu. Pensem só, em Pedro, por mais que o seu nome significasse rocha, ele não era estável em coisa alguma até o dia de Pentecostes e ser cheio do poder de Deus. Pelo contrário, era extremamente inconstante. Pensem em Tiago e João, que Jesus teve que dar a eles um apelido que remete ao seu caráter, filhos do trovão, porque certa vez eles estavam lá e os samaritanos não quiseram receber Jesus. E eles, em vez de Jesus, têm a misericórdia deles. Eles não sabem o que eles fazem. Vamos para o próximo povoado. O que eles fazem? Jesus, você quer que nós oremos agora e envie fogo do céu? Porque o Senhor pode fazer isso, destrói essas pessoas. Esse era o tipo de temperamento deles. Temperamento tempestuoso. Pensem em Simão, o zelote. O que era ser um zelote? Era alguém que era um revolucionário. Era alguém que pegava em armas e matava outras pessoas, que não queria que o poder romano governasse sobre Israel. Pensem em Mateus, um cobrador de impostos, inimigo do povo, mais interessado em recursos, em lucro, do que em justiça e em misericórdia. Pensem em Judas, que foi quem o traiu. Ninguém se ofereceu, ninguém se voluntariou. Ele chamou eles de maneira soberana para si, para a sua glória. O que Marcos quer que nós aprendamos da multidão e dos discípulos? Em primeiro lugar, Marcos quer que aprendamos o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. A resposta genuína ao Evangelho não é uma fascinação, não é um maravilhamento. Nossa, que coisa mais maravilhosa! Então eu posso ter tudo o que eu quero, é só pedir, é só dar alguma coisa que ele vai ser obrigado a me devolver mais. A resposta adequada ao Evangelho não é esse tipo de fascinação egoísta, onde nós só pensamos em satisfazer nossos próprios desejos. A resposta adequada ao Evangelho é seguir a Jesus em um relacionamento pessoal com Ele, fazendo avançar a missão dEle. E a quem nós somos mais semelhantes aqui? Essa é a pergunta. A multidão ou aos discípulos? Infelizmente, muitos de nós nos parecemos mais com aqueles da multidão do que com os chamados por Jesus para estar com Ele, desfrutar da sua presença e fazer avançar a missão dEle. Sempre que você exige algo de Deus, sempre que você coloca Deus contra a parede, sempre que você não se submete a Deus e a sua palavra, sempre que você faz as coisas de acordo com a sua própria sabedoria, sempre que você o busca apenas para obter o que você deseja. E nós temos que confessar que são muitas as vezes que nós fazemos isso. Nós estamos agindo como
as multidões, aqueles que estão de fora, e não como os discípulos de Jesus. Mas nós podemos aprender dos apóstolos o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Com eles, você foi escolhido a dedo por Jesus. Ele chama você individualmente. É Ele quem inicia a sua conversão e o seu chamado. Se você está ouvindo o Evangelho aqui hoje, se você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, não é por algo especial que há em você, por uma capacidade intelectual superior, ou por um discernimento espiritual que outros não têm, mas pelo poder de Deus agindo em você. Se você está cogitando isso, é Deus agindo em você e lhe dando entendimento e fazendo com que você compreenda. Porque Ele está o chamando, Ele o chama para estar com Ele. Em relacionamento de amizade, de intimidade, que transformará a sua vida por completo. Ele também o chama para, desfrutando dele, ir e compartilhar a outros, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus colegas, para ser um instrumento nas mãos do Redentor. Ser discípulo de Jesus, então, é um chamado para um relacionamento e para uma tarefa. O relacionamento é desfrutar da presença dele todos os dias, eternamente. E a tarefa é proclamar Jesus como o Senhor, o Redentor. Mas a verdade é que nós podemos fazer o segundo, a tarefa, sem estarmos próximos dele. E a verdade é que nem todos que estão próximos de Jesus realmente o amam. É por isso que temos que sondar o nosso coração. Porque podemos estar com Jesus, vir à igreja, ouvir o ensino de Jesus. Podemos até mesmo pregar, expulsar demônios, operar curas e milagres. Mas mesmo assim, abandonar Jesus. É por isso que a verdadeira fé persevera até o fim. Até onde vai a sua fidelidade a Jesus? Você só vai seguir Jesus se Ele deixar tudo bem com a sua vida? Eu só vou seguir Jesus se eu tiver a minha conta sempre no azul, sempre com saldo positivo. Eu só vou seguir a Jesus se os meus filhos forem obedientes. Eu só vou seguir a Jesus se o meu casamento estiver seguro. Eu só vou seguir a Jesus se eu tiver aquilo o que eu quero. Até onde vai a sua fidelidade? Se Deus tirar de você o seu cônjuge, se Deus tirar de você os seus filhos, se Deus tirar de você a sua riqueza, até onde vai a sua fidelidade? Jó, em meio do seu sofrimento, disse: ainda que ele me mate, nele esperarei, eu o louvarei. Ou seja, Jó disse que louvaria a Deus, mesmo que ele o matasse. Isso é fé, isso é fidelidade, isso é temor do Senhor. Mas nós, de forma contrária, pensamos em sair da igreja na primeira vez que alguém nos magoa. Não, eu não aceito isso. Fulano, o pastor, ou alguém da liderança fez e falou tal coisa e agiu dessa forma. Nós pensamos em desistir de tudo, de Deus, do Evangelho, se os nossos projetos e sonhos não se realizarem. Se eu não morar em tal lugar, se essa não for a minha profissão, se eu não fizer tanto dinheiro, não, Deus não é comigo. Eu vou desistir de tudo. Aonde está a sua fidelidade? A sua identidade como povo de Deus, como filho ou filha de Deus, precisa estar conectada com Jesus. Porque tudo gira em torno de Jesus. É por isso que eu iniciei dizendo que a pergunta mais importante é: quem é Jesus? Jesus é o centro do universo. Mas a verdade é que nós ainda somos um povo em construção. Não estamos prontos ainda. Por isso não exige da igreja, dos irmãos, algo que eles não podem dar. Eles vão machucar você, eles vão pecar contra você, assim como você irá pecar contra eles. Mas entre muitos tropeços e quedas, precisamos continuar seguindo
a Jesus. A nossa fidelidade precisa estar nele e nele somente. Precisamos seguir confiando em Jesus, sendo fiéis até o fim. Lembrando sempre que ser discípulo de Jesus significa ser chamado a um relacionamento com ele. E só depois há uma tarefa. Em segundo lugar, Marcos quer que saibamos que quem é Jesus e qual é o propósito da sua vinda. O versículo final fala a respeito de Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. A escolha de Jesus por Judas é deliberada e intencional. Para cumprir o propósito pelo qual ele veio, é que ele escolheu Judas. Esse versículo, o versículo 19, está apontando para um monte chamado Calvário. A nossa condição é tão séria, mas tão séria, que Jesus não veio apenas para curar e libertar as pessoas, para ensinar as pessoas. Por mais fundamental e importante que isso seja, não é suficiente para nos trazer redenção, para nos salvar, para nos colocar em um relacionamento correto com Deus. Precisamos mais do que alguém que seja um exemplo para nós. Mais do que alguém que nos cure e que nos liberte. Precisamos de alguém que nos substitua, que morra em nosso lugar, que receba a ira de Deus em nosso lugar. De um substituto que morra por causa do nosso pecado. Em nosso lugar, para aplacar a ira de Deus, que é destinada a nós. E é por isso que ele escolhe Judas, intencionalmente, deliberadamente, para que fosse traído, para que fosse entregue nas mãos de pecadores, morto, crucificado, de forma terrível, sepultado. Mas no meio disso tudo, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício a Deus, para aplacar a ira de Deus. E nós, a quem era destinada a ira de Deus, o afastamento eterno de Deus, morte eterna, recebêssemos apenas graça, misericórdia, e experimentássemos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus por meio de Jesus. É por isso que o centro do Evangelho de Marcos, como temos visto, é o capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por meio da sua própria pessoa e obra, Jesus está construindo um novo povo para Deus. Ele não veio apenas para curar e libertar. Ele veio para construir um novo povo para Deus por meio da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. Marcos quer que saibamos quem é esse Jesus e o que ele fez por nós. Também quer que escolhamos de que lado vamos estar. Com a multidão, do lado de fora, ou com os discípulos, do lado de dentro. A boa notícia do Evangelho é que, por causa da obra que ele realizou, nós podemos sair do lado de fora, daqueles que não têm comunhão, para dentro, para aqueles que são íntimos e próximos deles, das trevas, para o seu reino de amor. Essas são excelentes notícias. As notícias do Evangelho para nós. Tudo isso por meio da fé somente em Jesus. Por isso não busque a Deus pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo quem Ele é e pelo que Ele já fez por você. E que você persevere na fé, então, até o fim. Você também faz parte da família de Deus, do povo que Ele está construindo. E a boa obra que Ele começou em você, Ele irá terminá-la até o dia da sua vinda. Amém? Vamos orar? Eu olho para